Fala galera, bora continuar a nossa série se realmente a abertura é importante ou não. Vamos puxar nosso adversário sem mais delongas. Pegamos o Jir, J-I-R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da República Tcheca. Vamos jogar o peão E4. Ai, peão E4, oh meu Deus, não era E4. Porque E4 sai da nossa abertura. Mas eu vou mudar aqui, vou mudar. Vou jogar algumas outras variações que não tem nada a ver. Vamos jogar A4, A5. Vamos jogar H4, pode ser também. Vamos jogar cavalo A3. Então aqui a gente já tá jogando uma abertura totalmente aleatória, né? Jogamos E4, que esquecemos, mas não tem problema. A gente modificou aqui, né? Eu tô tentando atender os pedidos do canal. Algumas pessoas pediram B4. No próximo vídeo eu vou usar, tá? P4, G4, acho que pediram o Grob também. Então vamos lá. Um dos pedidos mais legais foi que pediram pra falar assim: ah, como jogar mal e jogar bem ao mesmo tempo. Quando você faz um lance ruim, mas como que você conserta no decorrer da partida, né? Simples. Então aqui primeiro, eu tenho que controlar o centro. Tô controlando com um peão, mais ou menos, mas eu vou tentar solidificar, né? Então vou colocar mais peças voltadas para o centro. Então cavalo F3 é um lance possível. Esse meu cavalo, ele tá fora de jogo, ele é a minha pior peça aqui. E esse A4 não me ajuda muito, mas o A4 eu não consigo arrumar, porque o peão não volta para trás. Claro que se o peão tivesse em A3, ele era muito mais útil, mas em alguns cenários ele pode me ajudar. O cavalo em A3, no canto, ele tem uma, duas, 3 e 4 opções. Então aqui eu tenho pouquíssimas opções de movimento. Então a ideia é que no futuro eu venha arrumar minha peça para uma casa onde ela tenha mais atividade, tá? Ela tenha mais atividade. Aqui ele jogou E5, ele dificultou meu D4. Dificultou meu D4. Uma possível ideia é C3 e D4 depois, no futuro, né? E depois um cavalo C2 ou um cavalo B4, B5. Então dá pra a gente arrumar nossas peças desta forma, tá bom? Então, bora lá. Aqui ele jogou E5, acredito que. Bispo C4 não parece uma opção ruim, porque eu quero liberar o roque o mais rápido possível. Ele tem um bispo G4 aqui que me amola um pouco, né? E é meio difícil tirar o bispo daqui. Mas, enfim, não posso ficar perdendo tanto tempo, né? Jogando H3 poderia ser uma opção, mas eu preferi um desenvolvimento, né? Ah, tá na dúvida do que fazer, desenvolvimento ou mexer uma peça, um peão, sempre opte pelo desenvolvimento, né? Ele ataca o nosso peão, então a ideia aqui é a gente defender. Eita, esse bispo G4 ainda tá me amolando. Ele não jogou, vou evitar já. Bispo E7, eu vou evitar esse bispo G4, porque depois ele tinha cavalo D4, né? E tava cravado tanto um quanto o outro, tá? A nossa ideia é sempre ficar pior, a gente vai ficar pior, não tem como não ficar pior. Mas a nossa ideia é que a gente... Eu vou evitar o cavalo D4 também. A gente recupere, a gente se recupere e depois consiga virar a partida. Vai dar sempre? Não, vai ter partidas que a gente vai perder, né? Estamos com 2022 e estamos enfrentando um adversário com 2010 de rate, tá? Que é uma força muito maior do que a grande maioria das pessoas que jogam xadrez, né? Acima dos 2000 de rate, a porcentagem de jogadores que tem 2000 para cima é muito pequena comparada a todo mundo que joga xadrez, né? A média continua lá nos 1400, 1500, 1600. Essa é a média do xadrez online. Aqui eu queria D4, mas ele toma uma vez. Eu quero preparar o D4 de alguma forma. Talvez. Ah, esse lance é legal. E agora eu arrumo minha peça que começou toda torta. Eu vou arrumar minha peça que tá toda torta. E agora eu tô começando a fazer sentido com a abertura. Estudei teoria? Eu já joguei isso alguma vez na vida? Não, nunca joguei isso aqui nenhuma vez na vida. Mas conforme você for jogando, você vai criando maturidade no jogo, você vai sabendo onde realocar suas peças que estão mal colocadas, onde elas são melhores ou não. Então desse D4 aqui é um lance muito bom, porque ele toma, eu tomo, ele vai tomar, eu tomo aqui, e esse peão de D6 ele começa a virar um alvo, porque esse peão fica atrasado. Então D4 parece uma opção muito boa. Claro que ele não precisa deixar fazer isso, né? Ele não precisa tomar. Ele pode fazer qualquer outro tipo de lance. Ele não precisa necessariamente tomar os meus peões. Ele tomou uma vez, acho que tá válido. Se ele tomar a segunda, acho que já é ruim. Independente de que peça for. Acho que já é ruim. Acho que ele tem que deixar parado agora. Deixar parado e fazer qualquer outro lance. Porque senão esse peão aqui vai ficar muito comprometido. E agora nosso desenvolvimento tá muito bom, né? A gente tem tanto bispo E3, bispo G5. A gente tá colocando as torres rápidos aqui no centro do tabuleiro. Então a gente conseguiu mesmo sem ter estudo de teoria aqui, a gente conseguiu meio que igualar. Aqui acredito que a gente já deu uma igualada.
uma igualada e brigando pra ficar melhor agora, né? Acredito que melhor ainda não, mas não sei se vai demorar tanto, né? Espero que não. Aquele jogo um dama C8, não sei se ele tá com ideia de sacrifício aqui em H3. É, pode ser uma opção? Pode. Mas acho bem improvável. Vou continuar desenvolvendo. Vou continuar desenvolvendo. Não parece um lance ruim, Bispo G5. Eu quero desenvolver para conectar as torres. As torres precisam ser conectadas, tá? Então as torres precisam estar conectadas. É muito importante. Faz parte também do desenvolvimento a conexão das torres. E depois colocá-las para o centro do tabuleiro ou para alguma coluna aberta ou semi-aberta. Então isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Que as torres também elas são importantes juntas. As torres juntas elas são mais importantes do que qualquer outra coisa, tá? Bispo H4. Ele ataca o meu peão, ou meu bispo. Bispo H4, bispo toma H3, peão toma H3, dama toma H3 e bispo G3 eu volto, né? Bispo G3, cavalo H5. Cavalo H5. Como eu defendo o cavalo H5? Ah, eu vou jogar bispo H4 mesmo, porque se ele tomar em H3, eu vou tomar uma vez, ele vai tomar de dama. Eu acho que eu vou jogar torre E1. Porque aí depois eu jogo dama F1 e fico ameaçando trocas de damas, né? E se ele tirar o cavalo, se ele tirar o cavalo, eu tomo o bispo lá em E7. Acho que dá, né, pra jogar isso, né? Então bora lá. É, Então, a não ser que a gente esteja furando alguma coisa, levando um golpe aqui, a gente tá conseguindo jogar bem a partida até aqui, né? Até aqui, eu acho, né? Tô com um pouco de medo desse daqui em H3, mas eu acho que tá tranquilo, tá safe por enquanto. Tá, a gente tá com menos tempo. Normalmente, como a gente joga falando, né? Dificilmente a gente vai ter mais tempo que o nosso adversário, né? Eles jogam rápido e começam a partir dos 2000, depois que a gente chegar nos 2100, 200 e pouco, vocês vão ver que as partidas vão ficar muito mais difíceis, assim, não que já esteja muito fácil, né? Mas as partidas vão ficar muito mais caóticas, né? Agora que eu percebi que quando ele tomar aqui, eu tomar aqui, eu não tenho torre 1 pra dama F1, porque meu cavalo em F3 tá caindo, né? E se eu jogar bispo G3, ele tem cavalo H5. Cavalo H5. Pode ser que me amoleste um pouco, né? Mas aí ele vai tomar uma vez aqui, eu vou tomar em F, depois dama toma G3 cheque. E eu tenho só, acho que dama G2 tá tranquilo, né? Dama G2 e eu tô com uma peça a mais por dois peões. Uma peça a mais por dois peões. Então, aparentemente, tá um pouco perigoso, mas a gente não pode se desesperar. É muito comum as pessoas que estão começando se desesperar quando tá recebendo um ataque. Então a gente tem que manter a calma e saber que esse sacrifício eu não acho que seja certo, tá? Eu não acho que seja um sacrifício certo. Mas assim, ele pode ganhar por conta desse sacrifício. Mesmo eu achando ele errado, porque precisa achar a defesa. E é muito o que acontece nas partidas, principalmente quem tá começando. Recebe um ataque e o ataque totalmente furado, um ataque besta, idiota, assim, sem fundamento nenhum. Mas por a pessoa tá com medo, a pessoa começa a fazer só besteira, 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 e o cara vai lá e o ataque dele vai fazendo sentido. Aí o cara se sente um Mikhail tal, mas na verdade ele tá igual um capivara de 500 de hate, né? Não menosprezando o pessoal de 500 de hate, meu Deus. Mas vocês entenderam, né? Que estão aprendendo ainda a movimentar as peças, tudo e tal. Beleza? Enfim, vamos lá. Então não ajude o seu adversário a se sentir um Mikhail tal. Pense certinho e refute todo o ataque dele, tá? Porque se você é, incentivar ele a se sentir esse Mikhail tal aí, que sacrifica as peças tudo e tudo dá certo, o que que acontece? Ele vai fazer isso mais vezes, entendeu? Ele vai fazer isso mais vezes. Então, pra gente cortar esse mal pela raiz, né? Diga não aos sacrifícios ruins e diga sim a posições boas e de ataque naturais, tá? Nosso adversário tá pensando pra caramba, acho que ele tá pensando nesse bispo H3 aqui, ele tá pensando nesse bispo H3, espero que a conexão dele não tenha caído, não caiu, ufa, porque senão ia ficar muito, muito, muito triste, né, que eu ia ter que gravar de novo. Bispo G3, vamos lá, ele atacou nosso bispo, ele tá ameaçando G4, G4 aqui é chato, hein, não tinha visto esse lance não, G4,
Ah, ele tomou. Nossa, G4 parecia muito chato. Porque ia tomar, o bispo dele ia implantar aqui, ó. Ninguém tirava mais esse bispo. Nada tirava mais esse bispo daqui. Então vamos lá. Ele tomou mesmo. Então o problema não é nosso mais a partir daqui, né? Agora a gente tá é, explorando a fraqueza desse peão. Esse peão aqui é um peão isolado. Isolado. Esse peão tá sozinho aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Abandonado aqui nessa parte do tabuleiro, né? Então a nossa ideia aqui é a gente explorar isso, né? E tentar o máximo possível conseguir ganhar este peão, nem que seja na força bruta, né? Ou pelo menos criar problemas para o nosso adversário defendê-lo. Então aqui a gente já tem 10 como cavalo F5. Se ele tomar, eu vou tomar de cavalo. Então aqui a posição a gente já igualou e já tá melhor aqui nessa posição, fazendo nada demais, né? Só fazendo feijão com arroz, né? Que é desenvolver as peças bonitinho e jogar o nosso xadrezinho que a gente tá tanto sabe, né? Aqui ele tá atacando dama B, dama C5, tá atacando nosso cavalo, né? Eu posso ganhar um tempo em cima mas esse cavalo esse cavalo em B3 ele fica estranho, né? Ele joga dama B4, tá. Acho que a ideia dele é querer dobrar mesmo, né? É dobrar. Cavalo F5, ele vai tomar, eu vou tomar. Tô atacando o bispo, mas torre 8 defende muito tranquilo, né? Torre 8 defende muito tranquilo. Então o que, que nós precisamos aqui? Achar urgentemente algum lance aqui que não está tão tranquilo de ser achado. Se eu jogar torre AD1, ele vai tomar aqui de bispo, né? Aí joga o B3. B3 e bispo D7 de novo, né? Ai, ai. Tem algum lance assim? Bom, eu vou jogar essa torre aqui, ó. Vou jogar essa torre aqui. Pra defender o cavalo assim mesmo. Vou jogar esta torre de D lá. Porque aí ele não vai tomar meu peão de A4 aqui, né? Não quero deixar. Não preciso deixar ele tomar esse peão de A4, né? Ele acha que vai dobrar, que vai jogar a torre C8. Acredito que tem que ser essa torre C8, né? Essa torre tem que jogar aqui em E8, acredito eu. Mas ele pode muito bem jogar a torre de FD8, torre de FC8. Então, vamos ver o que o adversário está planejando aqui. A gente está numa posição boa, acredito eu. Mas tem seus perigos, né? O adversário tem seus contra-jogo aqui. A nossa ideia é não deixar ele executar esses contra-jogos. Então, ele jogou esse. Então, eu vou jogar aqui. Ameaçando ganhar a dama. Agora aqui, ó. Pum. Bispo toma. F7 e a dama está sem casa. Então a nossa ameaça é direta, concreta sobre isso. Beleza? Aqui ele está ameaçando alguma coisa? Não. Mas eu tenho que tirar minha dama do ataque, né? Se eu jogar a dama D2, ele vai jogar cavalo toma E4. Eu tenho que jogar esse F6. F3. F3 parece um lance tão lento, né? Mas talvez seja necessário. Depois eu jogo o bispo C2, bispo F2, né? Pra atacar essa dama. Então, bora lá. Porque se eu só voltar... Bispo volta é uma opção, mas acho que não preciso jogar tão lento, né? Não tem como atacar meu cavalo mais de uma vez aqui. Então eu não preciso jogar nessa lerdeza toda, né? Eu posso fazer um lance mais rápido. Agora que eu vi que o peão de A4 tá caindo, mas... Tá, furei esse lance, mas acho que não tem problema. Depois eu jogo B3 mesmo. Bispo F2. E ainda acredito que a gente esteja melhor. Mesmo ele ganhando um peão, acredito que ainda a gente esteja melhor aqui. Por conta da nossa iniciativa. O bispo dele tá meio mal. Ele vai ter que remanejar o bispo F8 e G7. Então, mesmo caindo o peão de A4, acredito que isso não seja um problema tão grande assim, né? É porque agora ele tava ameaçando, se eu não jogar F3, ele tava ameaçando torre, bispo F8 e torre ou cavalo E4. Toma E4, né? Porque só minha dama tava defendendo, né? Ele jogou este. Atacando meu bispo. Bispo F2, ok. Bispo F2, cavalo F4. Cavalo F4. Tava atacando meu bispo. Cavalo F4, eu vou jogar. Dama D2. Não, ele não deixou eu fazer nada disso. O cara é chato. Então tá. Dama D2 aqui, acho que eu posso até trocar. Mas eu vou jogar B3 primeiro, que eu não quero deixar ele ganhar esse meu
peão. Vou jogar B3, ele vai jogar cavalo F4 e eu vou jogar dama D2. Dama D2 e segue o baile. E segue o baile aqui, tá? O cavalo dele tá numa casa boa, ele melhorou o cavalo. F6 para F4 é uma casa boa, mas eu acho que eu não vou ter nenhum tipo de problema com esse cavalo F4, né? Compensação, a gente virou o tempo, né? Agora que eu tô vendo, o cara tá com 1 minuto e 38 e a gente com mais de 3 minutos. Então a partida, se a gente não fizer nenhuma caquinha, a gente tem muita chance de ganhar, né? Jogando E4, né? O lance bom, lance E4, mas depois a gente jogou A4, cavalo A3, numa siciliana, que é uma abertura super teórica. Então, às vezes, a pessoa fica estudando, ó, aqui ele jogou siciliana, a pessoa fica estudando siciliana, mas eu joguei uma coisa que não tem nada a ver com a siciliana, e o cara não soube o que fazer, responder no jogo. Foi o que aconteceu, ele não soube explorar, não soube como explorar a posição. Então, mais do que ficar estudando planos de abertura, a gente precisa entender o que a gente joga. A gente precisa entender nossas posições. Pra gente, se o adversário fizer um lance besta, um lance diferente da teoria, a gente saber como responder a esse tipo de coisa, né? Acho que ele vai jogar B5, vou tomar uma vez, ele vai tomar e bispo F1. Depois eu tô jogando Rei H2 e G3 aqui para expulsar esse cavalo daqui, né? Então, isso é legal também, a gente gastar nosso tempo no tempo do adversário, porque quando ele fazer o lance, a gente já vai ter uma resposta concreta para isso, né? Ele jogou bispo F6, parece um lance bom. Aqui eu tô querendo jogar cavalo E2 pra trocar esse cavalo. E quando ele tomar, eu vou tomar de bispo, talvez, pra continuar batendo nesse peão aqui. Acho que é um lance bem válido, né? Bem válido. Ah, ele pode jogar cavalo E6. Cavalo E6, acho que eu posso tomar. Acho que sem problema, né? Acho que posso tomar sem problema. Tá bom também. Tô atacando o peão agora, né? Ele tem que defender. Vou fazer... Ah, tá. Ele defendeu assim. Aqui eu posso jogar... Posso jogar o quê? Posso invadir, que parece um lance bom. Invadir. Bispo E6, bispo C4. Parece um lance bom, mas bispo D4 também parece um lance muito bom. Bispo C4 parece um lance também muito bom. Bispo D4. Porque... Porque... Eu tô ameaçando tomar esse peão mesmo. Pera aí que o adversário aqui tá... Eu vou jogar bispo D4. Vamos lá. Torcer pra ele tomar. Acho que ele vai jogar bispo E6, atacando o peão. Bispo E6. Acho que eu vou jogar bispo... não sei, porque depois ele tem torre C8, né? Aqui, aparentemente, a gente não vai ganhar no jogo, né? A gente vai ganhar no tempo, né? A gente vai ganhar aqui no tempo do nosso adversário. Mas também faz parte do jogo, né? Então aqui a gente vai ganhar de um cara de 2010 de rate jogando no lance 2 A4 e depois cavalo A3, tá? A4 e depois cavalo A3. Aqui eu vou jogar qualquer coisa, aqui já perdeu o sentido da partida, né? Porque ele tá com 4 segundos. Aqui, a não sei que ele for o Nakamura, acho que nem o Nakamura vira isso aqui. Nem o Nakamura vira isso aqui. Então é só a gente fazer o feijão com arroz e a partida está na casa, tá? A gente jogou aqui no lance 3, no lance 2 aqui, ó. A gente jogou A4 e cavalo A3 contra a siciliana. Então aqui uma abertura super teórica. Nós conseguimos dar problema pro nosso adversário, né? Nós conseguimos fazer nosso adversário ter problemas e, consequentemente, perder a partida, né? Vamos fazer a revisãozinha básica aqui com o computador para ver a precisão. Qual foi nossa precisão aqui? A gente fez 77, o nosso adversário 76. Vamos lá, ver aqui. A4 ele já dá como uma imprecisão. Cavalo A3 não é um lance... tá aqui como bom, mas cavalo C3, C3 era muito melhor, né? E aqui a gente começou a jogar, né? Jogamos para cima, né? Aqui eu tinha um golpe que eu nem tinha visto. Não é bem um golpe, né? Como que defende isso aqui? Cavalo G5. Bispo E6 mesmo? Me dá o peão? Pode ser. E aqui a gente conseguiu remanejar. Vamos ver se em algum momento a gente ficou pior. Aqui a gente já tá igualado para melhor aqui. Ele jogou... Tomou, que é ruim. Já tá 1 ponto pra gente, que é muita vantagem. A gente trouxe nossas peças. F3. Dama F3 ele preferia. Aqui igualou de novo. Dama F3. Um lance difícil de entender, mas ok, né? Pra tirar a dama da cravada, né? Bispo F2, ok.
B3. Ah, ele prefere B4, sacrificando o peão. O computador é agressivo. Cavalo F4. Dama D2. Tomou e tomei. Aqui, tomou, tomou. Ah, bispo D4. É um erro grosseiro. Capivara, deixa. Ai, caramba, furei, ó. Aqui ele tinha bispo F4. E ele cravava. Ele atacava minhas duas torres com o bispo. Meu Deus, capivara. Mas ele tava sem tempo, né? Aqui eu já tava meio que condicionado a jogar em cima do tempo do adversário aqui. Porque, como ele demorou muito pra jogar, ele ficou com 20 segundos, 15 segundos. Mesmo que eu perca uma peça inteira ali, eu ia ganhar por conta do tempo, né? Só não levar mate, né? Então, esse foi o vídeo, galera. Não se esquece de comentar, de se inscrever novamente. Tentarei cumprir as sugestões dos nossos inscritos, né, que comentaram no último vídeo, mas não é tão simples porque eu preciso que isso aconteça no jogo, né? No caso só tem um comentário lá que foi de abertura, isso aí dá pra cumprir, né? Que eu até esqueci, mas poderia, no próximo eu vou jogar sem falta. Então não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tchau, tchau.